Lucas 9, capítulo 9, versículo 59, diz assim: E disse ao outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Versículo 61. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Verso 62 e último. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por essa palavra. Peço que o Senhor nos traga uma palavra rema, uma palavra revelada. Que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã que está nos assistindo. Que o seu nome venha a ser glorificado. Senhor, cura através da sua palavra, liberta, levanta essa pessoa que está caída. Que através da sua palavra o seu nome venha a ser glorificado. Amém e amém. Amigo, amiga, eu vim aqui nessa live hoje, nesse momento da palavra, para dizer para o senhor e para a senhora, não pensar, nem pensar em olhar para trás. Não. Não devemos olhar para trás. Amém? Eu vou colocar como título, pronto, eu vou colocar como título: Não devemos olhar para trás. É o título desta ministração, deste dia 31 de março, aqui da nossa live, tá bom? A Bíblia vai dizer aqui, ó: A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Só que Jesus vai insistir dizendo o seguinte: deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me daqueles que estão em casa. Olha o que Jesus vai observar e vai replicar aqui: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Amigo, nós temos aqui um chamado de Jesus a duas pessoas diferentes. Eu vou repetir. Se você entender isso que eu falei aqui agora, e o que eu vou terminar aqui completando a frase, você vai entender toda a palavra. Jesus vai se dirigir aqui, né? Aqui tem um chamado, melhor dizendo, de Jesus para duas pessoas diferentes, mas que lhe responderam de modo semelhante. São duas pessoas diferentes que a resposta vai ser semelhante. Enquanto Jesus esperava de cada uma delas um profundo comprometimento, elas por sua vez estavam presas. Eu vou repetir: elas estavam presas demais com as coisas da terra e valores familiares. É simples. A primeira queria sepultar o seu pai, e a segunda queria ao menos despedir-se dos seus. Mas Jesus deixou bem claro que depois que terem se envolvido com ele, essas pessoas não tinham mais opção para olhar para trás. Se elas fizessem isso, elas não seriam aptas para o reino de Deus. Amado, aqui eu começo a pregar. Nós temos encontrado nos dias de hoje, e não são poucas não, a grande verdade é que todos temos uma dificuldade de abrir mão de determinados valores. Todos nós temos uma grande dificuldade, porque nós ficamos presos a algumas coisas em nossas vidas.
Quando se trata de seguir ao Senhor, não fique triste comigo não. Quando se trata da gente seguir o Senhor, nós não podemos ter nada que nos prenda. Não podemos mais olhar para trás. Quantas pessoas estão renunciando à Bíblia? Estão renunciando à igreja? Estão renunciando à sua fé? Quando eu digo renunciando, estão abrindo mão de Jesus Cristo. Quantos que estão olhando para trás? Tem uma palavra que eu nunca gostei de pronunciar. Se chama desviado. Eu não gosto de falar essa palavra. Eu gosto de, em vez de falar essa palavra, de falar assim, aquela pessoa está afastada. Agora, desviado. Então, hoje eu quero ministrar uma palavra para o senhor e para a senhora, tomar cuidado para não se afastar de Deus, né? Quem põe a mão no arado, irmão, quem põe a mão no arado, precisa olhar para frente. Quem põe a mão no arado, precisa focar a sua meta. Como assim, pastor Vanderlei? Se olhar para trás, não será bem sucedido. Tem muita gente que está com um pé na frente e outro pé atrás. Esse pé de trás tem que vir para frente. Eu não posso trabalhar com o meu presente envolvido com o meu passado. É isso que Deus está nos ensinando hoje. Quando eu olho para trás, significa ter saudade do que deixamos, sentir saudade daquilo que ficou. E Deus, a Bíblia está dizendo aqui, Deus não admite isso. Jesus também ensinou acerca disso, está lá em Lucas capítulo 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então o próprio Senhor nos ensina que nós não devemos olhar para trás. E se você for olhar o Antigo Testamento, meu amigo, minha amiga, se você for olhar o Velho Testamento, está cheio de memoriais, está cheio de monumentos ou episódios que não deveriam ser esquecidos. Não para que o povo de Deus, por quê, pastor? Para que o povo de Deus não ficasse preso à história. Então eu olho aqui, eu vejo algumas lições aqui que serviriam sempre ao mesmo propósito. Por exemplo, a mulher de Ló. Quando o Senhor tirou Ló e a sua família de Sodoma, antes dele pegar as coisas, antes deles saírem, o Senhor advertiu-lhes claramente que não era para eles olharem para trás. O Ló está ali com seus filhos, o Ló está ali com a sua esposa. Aí o Senhor adverte toda a família, diz assim: olha, vão a essa campina e não olhem para trás. A Bíblia está dizendo aqui: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Está em Gênesis 19, 17. Então, amigo, a mulher de Ló desobedeceu a ordem divina. No livro de Gênesis capítulo 19, versículo 17, ali está dizendo, houve uma advertência, né, um alerta, e a mulher de Ló não se submeteu a essa advertência. Mas a mulher de Ló desobedeceu a ordem divina. Em Gênesis 19, 26 diz assim, ó: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em uma estátua de sal. Então foi dito a ela: não olhe para trás. Mas ela, com saudade, como que eu posso pregar para vocês? Cuidado para você não voltar para o Egito. Cuidado para você não colocar os teus pés novamente no mundo, voltar para o mundo.
agora nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Existe dois tipos de pessoas afastadas, como dizem, né? Desviadas. Existem dois tipos distintos de pessoas afastadas. Aquele tipo de pessoa afastada que vira as costas para Jesus. É aquele tipo de pessoa que está desviada, que vira as costas para Jesus e a igreja. Vira as costas para Cristo, vira as costas para a igreja e volta para o mundo. Esse é um tipo de pessoa. Inclusive eu separei aqui em 2 Timóteo 4, versículo 10, diz assim: Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. Então Demas, ele voltou para o mundo, ele abandonou Deus, ele abandonou a igreja e ele voltou para o mundo. E também há aquele tipo de pessoa, irmão, de desviado, né? Pessoa afastada, que se desvia só em seu coração. O coração está abandonado, o coração não tem mais Deus, o coração não ama mais a Deus, o coração não se compromete mais com Deus, embora ele continue fisicamente na igreja e fisicamente no caminho, o coração está desviado. Foi estes que Estevão se referiu em sua mensagem, quando ele mencionou a geração de israelitas que saiu do Egito e rejeitou o ministério de Moisés. Tem muito crente assim na igreja. Tem muito crente que está nessa condição. Gente que sente saudade, me permita, eu vou falar tudo que Deus mandar. Gente que sente saudade da bebida, gente que sente saudade das drogas, gente que sente saudade do sexo ilícito, das festas, de toda a sujeira mundana, de todo o pecado do qual foram libertos por Jesus. Então tem muita gente assim, que está um fio para voltar para o mundo, que está um fio para voltar ao pecado. Eu vim aqui nessa tarde para dizer para o senhor e para a senhora, que Deus, Ele se preocupa com você. Deus, Ele se preocupa com o senhor e com a senhora. Nós precisamos vigiar, para não olharmos para trás, para não voltarmos a fazer o que nós fazíamos, que conscientemente nós sabemos que é um erro, nós sabemos que é um pecado. Há quem diga, querido, e eu posso dizer com todas as letras, alguém disse que tirar o povo do Egito não é tão difícil como tirar o Egito de dentro do povo. Há quem disse que tirar o povo lá do Egito não foi tão difícil como tirar o Egito da mente do povo. O que adianta eu aceitar a Jesus, mas continuar com os pensamentos do mundo, fazendo as coisas que eu fazia, né? Ou voltar a fazer, melhor dizendo. É triste essa realidade. Existem muitas pessoas, infelizmente, que tiveram experiências de conversão e estão voltando novamente a pisar no mundo. Quando eu digo pisar no mundo, é fazer as coisas que o mundo oferece. Por isso que experiência de conversão não tem que ser banal. Meu Deus, que palavra, hein? A pessoa tem que saber valorizar aquilo que está abraçando, saber rejeitar para sempre o que está abandonando. Eu preciso rejeitar para sempre aquilo que eu abandonei. Eu não posso um dia ir lá e mexer. Eu não posso um dia ir lá. Uma certa ocasião uma pessoa me perguntou: Pastor Vanderlei, o senhor não vai no cemitério para ver os mortos? Eu falei: olha, todo ano eu vou visitar o Vanderlei Sapete. A pessoa olhou para mim e falou: o senhor está de brincadeira. Eu falei: não. Todo ano eu vou visitar o Vanderlei, que morreu para o mundo, e diz assim: Vanderlei, continua aí, fica sepultado aí, não queira se levantar não. Oh amigo, amiga, nós devemos tomar cuidado com os prazeres do mundo, os prazeres que o mundo oferece.
Eu observo muito o que está acontecendo no mundo. Tem pessoas que estão tão desesperadas que estão perdendo a sua fé, estão voltando aos seus maus caminhos, estão voltando para o Egito, comendo as comidas que o Egito oferece. Eu, como pastor, eu sinto muito forte no meu coração para pedir para quem tem ouvidos aí, não é à toa, não é em vão que o senhor e a senhora está aí. Deus te colocou aí para dizer: vigia, crente. Toma cuidado. Cuidado com convites. Cuidado com propostas. Cuidado com amizades que ficaram lá para trás, que não se converteram. Cuidado. Ó, grava isso aqui que eu vou falar, que vai servir para o resto da sua vida. Para você construir um prédio, demora-se meses e até anos. Mas para demolir um prédio, é questão de segundos. Entendeu? Para você construir essa presença que você tem de Deus na sua vida, não foi fácil não. Você renunciou muita coisa. Você abandonou muita coisa para ter e para chegar onde você está. Agora toma cuidado, que da noite para o dia, você pode colocar tudo isso, né? Você pode derrubar tudo isso. Você pode jogar tudo isso por terra. Tudo que você conquistou. Às vezes você conversa com uma pessoa e fala: meu amigo, por que você traiu? Ah, pastor Vanderlei, eu perdi a minha esposa, eu perdi a minha família por causa de um momento, por causa de um prazer momentâneo, e agora ela não me quer mais, agora ela não me aceita mais. Então a gente tem que tomar cuidado, porque ó o barulhinho, ó, é num estalar de dedo que a gente vê tudo que a gente construiu caindo por terra. Então eu vim aqui hoje nessa live para ministrar a palavra que Deus colocou nos meus lábios. Não devemos olhar para trás. O que ficou, ficou. O que passou, passou. É daqui para frente. Amém, gente? É daqui para frente. Nós devemos tomar cuidado. Quem são as pessoas que têm me convidado, que têm batido no meu ombro, que têm me aconselhado? Quem são as pessoas que eu tive amizades no passado, que não querem nada com Deus, pelo contrário, piorou a situação? Se eu quero me envolver com elas, eu tenho que estar muito firmado em Deus, porque senão eu acabo sendo influenciado a voltar para os costumes do mundo. O levantar de quem quer? De Deus. Mas o cair é do homem. Então, se a própria Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus, a Bíblia já diz: o homem, se ele não tomar cuidado, ele cai. Eu acredito, irmão, amiga, amigo, eu acredito que em nosso coração nós devemos firmar um compromisso formal com Cristo e não deixá-lo jamais. Uma vez eu estava conversando com um homem que ele era da facção lá, não sei como é que fala lá, do Rio de Janeiro. Como é que chama lá, Neto? Comando Vermelho. E ele tem várias marcas de tiro na barriga, no peito. Se eu não me engano é o pastor Cristiano Barbosa, eu acho que é esse o nome. E ele falou: meu amigo, se eu parar de orar, se eu parar de pregar, se eu parar de estar na presença de Deus, eu estou morto. Eu falei para ele: por quê? Tem alguma coisa que ficou em débito lá atrás? Ele falou: não. É que quando eu firmei um propósito com Deus, eu falei: Deus, se eu voltar para o mundo, tira a minha vida. E ele, conhecendo Deus, ele sabe que Deus tira. Então ele falou: pastor Vanderlei,
Eu não posso parar de orar, eu não posso parar de subir dos montes, eu não posso parar de ouvir a palavra e pregar a palavra, porque ele assumiu um compromisso, o coração dele firmou um compromisso formal com Cristo amado, e ele sabe que ele não pode deixá-lo jamais. O próprio Jesus disse, olha o que ele disse em Mateus 28:18, ele prometeu que estaria conosco todos os dias, e também prometeu não nos abandonar. Então Cristo está conosco todos os dias, na tristeza, na alegria, na saúde, na enfermidade. É um casamento, é uma aliança. Cristo fez uma aliança conosco. Quando ele morreu naquela cruz do Calvário, ele disse o seguinte: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque ele tem dito em Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se Deus prometeu não nos abandonar, porque nós não devíamos fazer o mesmo. Se ele falou, Vanderlei, eu estou tirando você do mundo, e eu quero você para perto de mim. Ó, Vanderlei, eu vou tirar todos os vícios, eu vou selecionar as amizades. Agora faz a sua parte, amigo. Tá bom, Senhor, eu vou fazer minha parte. Qual é a minha parte? Você vai saber, Vanderlei, no dia a dia. Aquilo que você não tem que fazer, você vai saber. E aquilo que você tem que fazer também você vai saber. Nós precisamos se encher do Espírito Santo, gente. Porque Jesus, ele vem todos os dias para algumas pessoas. Há quem diga que quando uma pessoa morre, Jesus veio para ela. As 10 virgens estão esperando o noivo, 5 prudentes e 5 nécias. A Bíblia diz que acaba o azeite, né, Laércio? O azeite da lamparina de 5 delas. Ambas eram virgens, porém 5 era prudente e 5 era insensata. As insensatas ficaram desesperadas. Acabou, dá um pouco aí do seu azeite. As prudentes falou, não, sai para comprar. E elas saíram. Quando voltaram já era tarde. Eu vim aqui para falar para o senhor e para a senhora: não saia da presença de Deus, se encha da presença de Deus. Amém, gente? Se encha. Deus tem muito a fazer na sua vida. Não perde Ele no meio do caminho, e muito menos, pelo amor de Deus, não volte para trás. O tema desta mensagem: não devemos olhar para trás.